Pare. Não role a tela. Essa palavra não te encontrou por acidente. Ela foi enviada para o homem que se sente a ferramenta mais afiada na caixa, mas que nunca é tirada para o trabalho. Para o homem que sabe que carrega algo que ninguém mais carrega, mas cujo peso só tem servido para cansar os ombros e curvar a sua postura. E aquele momento, talvez 2 dias atrás, no meio de uma tarefa comum, em que o ar pareceu faltar por 1 segundo, e um pensamento frio atravessou sua mente. É só isso? A minha vida se resume a isso? Aquilo não foi cansaço, não foi desânimo. Foi o seu espírito acusando o recebimento de uma frequência que sua mente ainda não sabia como decodificar. E é por isso que você está aqui agora. Por isso você ficou. Porque algo em você sabe que existe mais. Você está nesse período longo de silêncio, onde as respostas não chegam, onde o céu parece de bronze. E você está cansado. Um cansaço que não se explica. Um cansaço em 3 camadas que eu preciso nomear agora, porque o que não tem nome não pode ser curado. A primeira camada é o seu corpo. Ele está pagando a conta de uma guerra que a sua mente não admite que está travando. Essa tensão constante nos seus ombros, no seu pescoço, como se você carregasse uma carga invisível o dia inteiro. É o peso dos dons que você recebeu, mas que não sabe como usar. E as noites em que você deita, mas a alma não deita junto. O sono que não desliga a mente, que fica rodando, tentando resolver o quebra-cabeça da sua própria vida, tentando encontrar uma saída. E então você acorda. 2, 3 da manhã, sem despertador, sem barulho. O coração um pouco acelerado, a mente clara como o dia, olhando para o teto até o amanhecer. Isso não é insônia. É o seu espírito sendo convocado para uma reunião para a qual a sua consciência não foi convidada. O seu corpo está em estado de alerta permanente, esperando uma confirmação que nunca vem. A segunda camada é a sua decisão. A paralisia diante de escolhas que deveriam ser simples. Aquele projeto que você não começa. Aquela conversa que você adia. Aquela porta que você não abre nem fecha. Você vive em um corredor. E por quê? Porque sem um critério interno claro, sem uma bússola que aponte para o seu norte verdadeiro, você busca validação externa. Você olha para o lado. Você imita o caminho de outros homens com metade dos seus dons, e acaba repetindo os mesmos erros em cenários diferentes, com pessoas diferentes, como se houvesse um padrão invisível te sabotando. Você já diagnosticou o erro, mas continua caindo nele. É o cansaço de quem tenta apertar um parafuso com um martelo. Você tem a força, mas não a ferramenta certa. E a terceira camada, a mais crítica, a sua família. Eles sentem. Eles não sabem nomear, mas eles sentem o peso que você carrega quando cruza a porta de casa. Sua esposa, que aprendeu a não perguntar mais como foi o seu dia, porque a resposta está no seu silêncio, na forma como você solta as chaves na mesa. Seu filho, talvez já adolescente, talvez adulto, que costumava te procurar para pedir conselhos, para compartilhar a vida, e que agora só te procura para assuntos práticos, porque em algum momento ele percebeu que o pai estava mais perdido do que ele. Essa distância que você sente não é rejeição. É o fruto de um homem que, por não saber usar os próprios dons, não pôde entregar a sabedoria que a sua casa precisava. Você chega em casa e o seu silêncio é denso. Você está ali, mas está em outro lugar, preso no labirinto da própria mente. E eles sentem. E hoje, talvez, você descarregou neles, de novo, sem querer, a frustração de um dia inteiro de potencial não realizado. Antes de eu continuar, preciso te dizer exatamente o que vai acontecer nos próximos parágrafos, para que você saiba por que ficar importa. Primeiro, vou te mostrar onde você realmente esteve nos últimos meses, de uma forma que finalmente faz o silêncio fazer sentido. Você vai se reconhecer no que eu descrever, não o geral, o específico, a noite específica, a decisão específica, a conversa específica que você evitou. Segundo, vou te entregar uma única palavra em hebraico que ninguém te ensinou, e quando você ouvir o significado dela, o silêncio dos últimos anos vai fazer sentido. Você vai entender por que a sua combinação de dons hoje parece uma coleção de peças que não se encaixam. Isso acontece dentro desse vídeo. Você recebe sem sair do lugar onde está. Terceiro,
No final, eu vou declarar 3 nomes de ofício sobre você. Não uma bênção genérica, uma comissão específica. Nomes que te removem da plateia e te colocam na oficina do mestre, com os nomes que foram registrados sobre você, antes de você saber que estavam sendo registrados. Eu não prometo que isso muda a sua vida até amanhã de manhã. Prometo que, se você ficar comigo até o fim, você sai daqui sabendo de algo que não sabia antes, com algo específico na mão, e com algo declarado sobre você que permanece depois que o vídeo terminar. Se você sair no meio, você sai sem o selamento. Exatamente com a identidade que te trouxe até aqui, a de potencial não realizado. Não vale a pena fazer isso pela metade. Fique até o fim. Seus dons são como uma semente única, de uma espécie que só você carrega. Mas essa semente foi plantada no inverno, no chão duro, frio, escuro. Não há evidência externa de vida, não há broto, não há cor. E você olha para o campo congelado da sua vida e pensa que a semente morreu. Mas você se esquece de uma coisa: a semente não se plantou sozinha. Ela foi colocada ali por mãos que sabiam exatamente o que ela carregava e que conhecem o tempo certo da colheita. O inverno não é punição, é preparação do solo. Você não tem lutado mal, você não é fraco. Você tem lutado a guerra certa com as ferramentas erradas. Você tem tentado construir um edifício com as mãos nuas. Você tem lutado sem o instrumento que te foi prometido, mas que você ainda não sabe que existe. A sua frustração não é sinal de ausência de chamado, é sinal de ausência de ferramenta. Antes de eu continuar, quero saber quem está aqui comigo agora. Comenta uma palavra. Estou aqui. Não é like, não é favor para mim. É decreto de posicionamento. É você marcando presença antes do que vem a seguir. Porque o que vem a seguir não é para quem entrou de passagem, é para quem ficou. E sobre exatamente isso. Sobre as noites em que a alma não aquieta mesmo quando o corpo está parado. Sobre as decisões que você tomou no desespero porque esperar custou mais do que aguentar. Sobre chegar em casa sem descarregar o peso que o mundo colocou em cima de você. Essa capacidade de enxergar o que ninguém vê, de sentir o que ninguém sente, ela não é um defeito, é um dom de governo. Salomão não pediu dons, ele pediu sabedoria para governar os que já tinha. Sobre esse código de governo, essa sabedoria aplicada que transforma potencial em poder, há algo que ele deixou registrado, e eu vou te mostrar mais adiante. Guarda no fundo da cabeça. Volto nisso quando o momento certo chegar. Você chegou aqui porque algo que você fez hoje, talvez um suspiro, talvez uma oração que nem parecia oração, abriu uma exceção no céu. A palavra foi dada. O decreto foi emitido. E agora começa a parte que a maioria perde, porque entre a palavra recebida e a palavra cumprida no dia comum existe um intervalo, um espaço vazio, um vácuo que o inimigo conhece melhor do que você. E é nesse intervalo que a maioria dos escolhidos perde o que foi concedido, não porque o decreto foi revogado, mas porque chegou em casa na segunda-feira de manhã, depois de um domingo de glória, e não tinha o instrumento para sustentá-lo. Salomão foi o homem mais sábio que já existiu. E isso não é título de livro de história, é registro bíblico assinado pelo próprio Deus. Quando teve a chance de pedir qualquer coisa, no auge do seu poder ele não pediu riqueza, não pediu vida longa, não pediu a cabeça dos inimigos. Ele pediu sabedoria, um coração que ouve. E Deus ficou tão comovido com aquele pedido que não apenas deu a sabedoria em um nível que nunca houve antes ou depois, mas deu todo o resto junto. Foi essa sabedoria que o fez julgar a disputa impossível das duas mães, quando ninguém mais no reino sabia o que fazer. Foi com ela que ele escreveu 3.000 provérbios e mais de 1.000 cânticos. Foi sob essa sabedoria que ele governou Israel no ápice histórico, político e econômico que aquela nação já viu. A rainha de Sabá, a mulher mais poderosa da sua época, viajou meses cruzando desertos, só para testar essa sabedoria com perguntas difíceis. E quando voltou, disse que nem a metade do que viu e ouviu tinha sido contado a ela. E o próprio Jesus, o Messias, filho de Davi, citou Salomão pelo nome, validando sua autoridade. E Salomão não levou essa sabedoria para o túmulo. Ele a deixou registrada, com uma precisão cirúrgica
que atravessou 3.000 anos sem perder a aresta, sem perder o fio. Ele deixou registrado como parar de repetir o mesmo erro que você já diagnosticou e que, mesmo assim, continua acontecendo em contextos diferentes, com pessoas diferentes, como se houvesse um padrão que você não consegue quebrar. Ele deixou registrado como chegar em casa, sem descarregar em cima da sua família, o peso que o mundo colocou em cima de você durante o dia, para que a sua casa finalmente sinta a diferença e não precise de você resolvido, precise de você presente. E deixou registrado como andar com postura de quem sabe, com critério, para você parar de pedir conselho a quem não tem condição de dar, parar de decidir no calor da dor e parar de acreditar em quem vende milagre barato. Eu reuni isso em um guia chamado O Código da Sabedoria de Salomão. Está no primeiro comentário fixado, logo aqui abaixo. Não é um livro de teorias, é a união da sabedoria de Provérbios com os princípios da restauração pacífica, que tiram um homem do estado de sobrevivência e o trazem para o estado de clareza e decisão. Salomão escreveu: Eu organizei para o dia comum que você está vivendo agora, nesta semana que começa amanhã. Junto com o guia principal, vão 2 instrumentos que eu coloquei ali porque sem eles o guia teria um buraco, uma fragilidade. O primeiro é o ritual do sono do justo. 10 minutos antes de dormir, um áudio guiado pelo que Davi, o ancestral de Salomão, escreveu no Salmo 4:8. Em paz me deito e logo adormeço, porque só tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Isso não é uma técnica de relaxamento moderno. É o ato de entregar à guarda de quem não dorme o que você carregou o dia inteiro, para que sua alma pare de fazer plantão por algo que já está nas mãos de alguém que não precisa de você acordado para defender o que é seu. É para quem não se lembra mais o que é deitar e a mente fechar junto com os olhos. O segundo é o despertar da clareza, os 7 decretos da manhã. 5 minutos ao acordar, antes do celular, antes do café, antes da primeira mensagem que o mundo tenta escrever em você. 7 decretos pronunciados na sua própria voz, tirados da sabedoria de Provérbios, que posicionam o dia antes que o dia te posicione. Isso não é afirmação positiva, é decreto bíblico na sua própria voz. É assumir postura de herdeiro antes que o calendário, as contas e a rotina tentem te lembrar que você é um escravo. Para começar o dia como quem foi chamado, não como quem foi esmagado antes das 8 da manhã. E o valor, menos que um cafezinho da tarde que você toma para tentar ter 5 minutos de paz, menos que um almoço simples de sábado com a família, menos que um tanque de gasolina para ir à igreja no domingo. Eu coloquei nesse valor de propósito. Não porque vale pouco, vale o que Salomão deixou registrado por 3.000 anos. Coloquei nesse valor para que o único obstáculo entre você e o instrumento fosse a sua decisão de estender a mão. Nem preço, nem agenda, nem deslocamento. Só a sua mão em direção ao link. E tem garantia de 7 dias. Incondicional. Se você abrir, ler, usar por uma semana e sentir que não serviu, você manda um único e-mail e recebe o dinheiro de volta integralmente. E aqui está a parte que ninguém faz. Você fica com os 2 instrumentos de bônus. O ritual do sono do justo fica com você para sempre. O despertar da clareza. Os 7 decretos da manhã fica com você para sempre, mesmo depois do reembolso. Isso não é uma concessão generosa da minha parte. É o reconhecimento de que o risco de testar não pode ser seu. O risco é nosso. O único risco que sobra para você é o risco de não testar. E o risco de não testar é o risco de sair daqui com o decreto aberto no céu e perdê-lo na segunda-feira de manhã por falta de instrumento. A próxima noite em que você vai deitar a cabeça no travesseiro com a alma ainda em alerta, revivendo as batalhas do dia, não está a meses de distância. É hoje. Talvez daqui a 3 horas. A próxima manhã em que você vai acordar já cansado, pensando nas contas, nas lutas, no que ainda não resolveu, começando o dia em desvantagem. É amanhã. Talvez daqui a 6 horas. A próxima vez que sua família vai receber você descarregando neles o peso que o mundo colocou em cima dos seus ombros, é amanhã à noite. Cada noite sem o ritual do sono do justo é uma noite em que seu corpo vai pagar o preço. Cada manhã sem o despertar da clareza é uma manhã que o mundo reescreve
quem você é primeiro. Cada dia sem o código da sabedoria de Salomão é um dia em que a sua casa sente a sua ausência, mesmo com você presente. O custo de adiar não é zero. Nunca foi. Mas não saia agora. Não clique ainda. O selamento ainda não terminou. O que eu preciso te mostrar a seguir é maior do que qualquer instrumento que Salomão deixou registrado. É o nome hebraico do que está acontecendo com você neste exato momento. O nome da sabedoria que une o que está solto dentro de você. A chave que dá sentido à sua combinação única de dons. E quando você ouvir esse nome, você vai entender por que tudo até aqui foi preparação para uma palavra só. Fique. Mas por que essa sua combinação única de dons parece mais uma maldição do que uma bênção? A resposta está em 5 sinais, 5 marcadores de identidade que eu vou te revelar agora. E se você se reconhecer em 3 ou mais, saiba que esta palavra inteira foi calibrada para você. Sinal número 1. O fardo da solução silenciosa. Você entra em uma sala, uma reunião de trabalho, uma conversa em família, e em 5 minutos você enxerga a solução para o problema que eles estão debatendo há horas, às vezes há dias. Mas você fica em silêncio, porque você aprendeu da forma mais dura que a sua perspectiva é sempre vista como complicada demais, teórica demais. O que você interpretou como inadequação social, como uma falha em se comunicar, é, na verdade, um dom de diagnóstico profético que não foi autorizado pelo ambiente. Você vê a planta do edifício inteiro enquanto eles discutem a cor da maçaneta. Você não é inadequado. Você está em uma sala de pessoas que não têm a sua altitude. Sinal número 2. O cansaço do artesão sem ferramentas. Você termina o dia exausto, mas sem a sensação de ter construído nada de valor. É o cansaço profundo de quem passou 8 horas tentando apertar um parafuso sextavado com um martelo. Você tem a força, você tem a vontade, mas está usando seus dons com força bruta, não com a ferramenta certa. Esse esgotamento que te assombra não é sinal de fraqueza. É o seu espírito gritando por um instrumento adequado, por uma chave que se encaixe perfeitamente no tipo de parafuso que só você foi projetado para apertar. Sinal número 3. O olhar do filho, que desistiu de perguntar. Isso dói, mas precisa ser dito. Seu filho, talvez já adolescente, talvez adulto, costumava te procurar para pedir conselhos, para compartilhar os sonhos e as batalhas dele. E agora, ele só te procura para assuntos práticos, logísticos. Ele parou de te procurar para pedir sabedoria, porque em algum momento ele percebeu, sem saber como nomear, que o pai estava mais perdido do que ele. Esse distanciamento que você sente no olhar dele não é rejeição. É o fruto de um pai que, por não saber usar os próprios dons, não pôde entregar a sabedoria que o filho precisava desesperadamente. A casa sente a ausência de um homem que governa. Sinal número 4. A vigília das 3 da manhã. Agora preste atenção. Aquela noite, talvez 3 ou 4 noites atrás, em que você acordou de repente, sem despertador, sem barulho, e ficou ali, olhando para o teto, com a mente clara como o dia, até o céu começar a clarear. Você não estava com insônia. Insônia é não conseguir dormir. Você dormiu e acordou, e não conseguiu voltar. Você estava sendo posicionado. O seu corpo sempre recebe a notificação antes que a sua mente consciente consiga ler a mensagem. E o que o seu corpo recebeu naquela madrugada está sendo nomeado para você agora, neste vídeo. Aquela vigília não foi uma falha do seu corpo, foi uma convocação. Sinal número 5. A inveja invertida. Você olha para homens que você sabe que têm metade dos seus dons, metade da sua profundidade, e você não entende como eles prosperam, como eles avançam. E o que você sente não é exatamente inveja do sucesso deles, é uma frustração, uma agonia profunda, porque você não quer o que é deles. Você quer entender por que o que é seu não funciona. É a dor de ver um barco inferior navegando melhor e mais rápido, simplesmente porque ele tem um mapa, e o seu, um navio de guerra, está girando em círculos. O que parece inveja é o luto pelo seu próprio potencial desperdiçado. Cada um desses sinais é como uma camada de pressão. A pressão de saber e não poder falar. A pressão de ter força e não ter ferramenta. A pressão de ver a distância crescer na sua própria casa.
a pressão de acordar de madrugada sem saber por quê, a pressão de ver os outros avançarem. É uma câmara de pressão espiritual. E essa pressão sobre o carvão da sua identidade tem dois destinos possíveis: ou esmigalha você em pó, ou te transforma em diamante. A diferença entre os dois não está na intensidade da pressão, está na estrutura interna do que está sendo pressionado. Antes de eu te entregar o nome hebraico do que você carrega, faça uma coisa. Conta nos comentários em quantos desses 5 sinais você se reconheceu. Não para exibição, para registro. Quem se reconhece em 3 ou mais, carrega exatamente o que esse vídeo foi preparado para responder. Escreve o número, só o número, e continua comigo. E sobre o que você acabou de admitir nos comentários, esse número que você digitou, esse reconhecimento que talvez tenha sido a primeira vez em anos que você verbalizou, mesmo que anonimamente, preciso te lembrar de uma coisa. O instrumento que Salomão deixou registrado, o que eu mencionei lá no começo, o Código da Sabedoria de Salomão, ele não substitui o nome que você vai receber a seguir. Ele te ajuda a sustentar o nome no dia comum, depois que o nome for recebido e a emoção passar. É por isso que a ordem importa. Primeiro o nome, depois o instrumento para honrar o nome. Fique. E agora, se você se reconheceu, comenta também. Eu carrego o que ninguém mais carrega. Não para mim. Para você ler depois e lembrar do que você admitiu hoje. Porque o que se admite uma vez deixa de ser invisível para sempre. Há uma palavra em hebraico que define exatamente o que você carrega. Uma palavra que descreve a sabedoria, que une o que está solto dentro de você. Quando eu disser, você nunca mais vai olhar para esse período de silêncio e pressão da mesma forma. Fique. Feche os olhos agora. Onde quer que você esteja. Respire fundo, lentamente. Sinta o ar encher os seus pulmões. Agora, solte devagar. Coloque a mão direita sobre o seu peito. Há uma palavra em hebraico que dá nome à sabedoria que conecta as peças soltas dentro de você. Uma palavra que explica por que a sua combinação única de dons hoje parece um fardo. É a chave que abre a sala que você sentiu que existia, mas nunca soube onde ficava a porta. Hoje você não apenas encontrará a porta, você a atravessará. A palavra é Biná. Pronuncia-se Biná. A maioria das traduções a simplifica como entendimento ou inteligência, mas isso é como chamar o sol de uma lâmpada. É uma definição pobre para uma realidade poderosa. Biná não é saber coisas, não é acúmulo de informação. Biná é a sabedoria que constrói, é o discernimento que conecta, é a capacidade de enxergar a relação oculta entre as partes, de ver o padrão onde outros só veem o caos. É a sabedoria do arquiteto. Pense nisto. A sabedoria geral de Yokma é o material de construção. São os dons que você já tem em abundância. Os tijolos raros, as vigas de aço maciço, o mármore mais puro. Você olha para esse monte de material valioso e se sente frustrado porque não sabe o que fazer com ele. Biná é a planta do arquiteto. É a capacidade de olhar para o monte e ver o palácio. É saber exatamente onde cada tijolo vai, como cada viga se encaixa, como o mármore se torna o piso de uma sala do trono. O que te faltou até hoje não foi material, foi a planta, foi Biná. O próprio Salomão, o homem que mais entendeu sobre isso, escreveu em Provérbios capítulo 4, versículo 7. O princípio da sabedoria é: adquire a sabedoria, sim, com tudo o que possuis, adquire o entendimento, adquire Biná. O que você está vivendo não é um período de abandono, é um período de aquisição forçada de Biná. A pressão que você sente, o silêncio, a sensação de ser um quebra-cabeça desmontado, tudo isso era o céu te forçando a parar de tentar construir com força bruta e começar a desejar a planta do arquiteto. Antes de ter um fim, este período precisava ter um nome. Agora tem. Sua identidade, sua missão, suas ordens de comissão estavam guardadas em um arquivo selado no céu, com o seu nome escrito do lado de fora. A palavra Bina, recebida hoje, não é apenas informação. É o código que acaba de romper o selo desse arquivo. O que estava escrito ali dentro, invisível para você até agora, começa a ser revelado.
E a semente que você achava que estava morta no inverno, ela não estava morta. Ela estava desenvolvendo raízes profundas, buscando a estrutura do solo, buscando a arquitetura invisível que a sustentaria quando chegasse a hora de romper a superfície. Ela estava buscando Biná. Agora que você sabe o nome do que carrega, o nome da sabedoria que te faltava, preciso te mostrar que alguém carregou isso antes de você. Um homem a quem foi dado o maior reino da terra, mas que em uma noite entendeu que sem Biná o reino se tornaria uma prisão. O que aconteceu com essa pessoa na noite em que ela pediu a coisa certa, no lugar certo, vai mudar tudo para você. Prometi voltar a isto. É agora. Você não é o primeiro a sentir o peso dessa combinação única de dons. Você não é o primeiro a ter o material de construção mais raro do mundo. E ainda assim, sentir que não tem uma planta. Alguém há 3.000 anos esteve exatamente onde você está agora. Um homem jovem, com um reino inteiro sobre os ombros, um reino que ele não construiu, mas herdou. Ele tinha todos os dons de governo, a linhagem, o poder. Mas em uma noite, ele percebeu que sem a sabedoria para conectar tudo aquilo, o reino se tornaria uma prisão. O nome dele era Salomão. Ele estava em Gibeão, o lugar alto. E em um sonho, a própria voz de Deus veio a ele e fez a pergunta que todo homem anseia e teme ouvir. Pede o que queres que eu te dê. Pense nisso. Um cheque em branco do Criador do Universo. Naquele momento, Salomão poderia ter pedido a morte de seus inimigos. Poderia ter pedido uma vida longa e sem doenças. Poderia ter pedido riquezas em uma escala que o mundo nunca viu. E o mundo teria entendido. O mundo teria aplaudido. Porque o mundo só entende o que é visível, o que é imediato. Mas Salomão, naquela noite, operou em uma frequência diferente. Ele sintonizou o seu receptor em algo mais profundo. Ele sabia que tinha as vigas de aço, o mármore, os tijolos. Ele tinha o reino. O que lhe faltava não era mais material. Era a planta do arquiteto. E a sua resposta mudou a história. Ele não pediu o que o mundo esperava. Ele pediu o que o céu valoriza. Ele disse: dá, pois, ao teu servo um coração que ouve para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Ele pediu Bina, um coração que entende, que discerne, que conecta as partes. Ele não pediu mais dons. Pediu o manual de instruções para os dons que já possuía. E a Bíblia diz que aquela resposta agradou ao Senhor. Agradou tanto que Deus não só lhe deu a sabedoria em um nível que nunca existiu, mas lhe deu todas as outras coisas que ele não pediu. Você está nesta mesma noite de Gibeão agora. O céu está te fazendo a mesma pergunta. E ao ficar até aqui, ao receber a palavra Bina, você já escolheu. Você não pediu a solução rápida. Você pediu o critério. Você não pediu o fim da pressão. Você pediu a estrutura para suportá-la e ser transformado por ela. E porque você fez a escolha de Salomão, o céu agora responde não apenas com o que você pediu, mas com a identidade que acompanha o seu pedido. E o que estava no seu arquivo selado, agora aberto, são 3 nomes de ofício. Nomes que te comissionam. Ouça com o seu espírito, pois eles já foram registrados. O primeiro nome é: você é guardião da promessa. Seu chamado não é para começar coisas novas a cada estação, mas para guardar e nutrir as sementes que já foram plantadas, mesmo no inverno mais rigoroso. Você é a muralha em torno do que Deus já iniciou. O segundo nome é: você é portador de decreto. Sua voz, quando alinhada com o critério do céu, não dá apenas opiniões. Ela carrega o peso de um decreto. Você foi chamado para ser o ponto final nas conversas onde o inimigo tenta introduzir a dúvida e a confusão. O terceiro nome é: você é enviado antes do tempo. Você é enviado não para os problemas óbvios que todos já veem, mas para as brechas estruturais, para as rachaduras na fundação que só a sua combinação única de dons pode identificar, antes que a casa inteira venha abaixo. Se você está sentindo o peso do que acabou de ser revelado, deixa o like agora. Cada like é uma pessoa que também precisa receber essa palavra e que o algoritmo vai entregar por causa do seu gesto. Você não está fazendo por mim, está fazendo por quem ainda não chegou aqui e que precisa chegar antes da semana terminar.
Mas há algo que o inimigo não quer que você saiba sobre esses 3 nomes. Há uma razão pela qual ele trabalhou tanto para mantê-los escondidos de você. Porque quando você souber o que esses nomes ativam, ele perde a principal arma que tem usado contra você. Fique, porque é isso que eu vou te mostrar agora. Agora que você tem os nomes, você tem o alvo. E onde há um alvo, o inimigo concentra o fogo. Ele não teme seus dons. Ele teme a sua biná, a sua capacidade de combiná-los. Para te impedir, ele não precisa de um exército. Ele precisa de 3 táticas, 3 mentiras sussurradas que formam o mapa de batalha dele contra você. Mas hoje, você recebe o contramapa. A primeira tática é a erosão pela comparação. Ele vai colocar diante dos seus olhos o palco de outro homem. Um homem com um dom diferente, mais simples, mais aplaudido pelo mundo. E vai sussurrar: viu? É assim que se faz. Por que você complica tudo? Por que não pode ser como ele? Ele faz isso para que você despreze a sua ferramenta única e tente usar a ferramenta do outro, o que garante o seu fracasso e te convence de que você não serve para a obra. Sua arma contra isso é o decreto de singularidade. Em voz alta, no seu quarto, no seu carro, você vai declarar: a minha combinação de dons é única, a minha régua é própria. O meu caminho é selado por Deus e não compete com o caminho de mais ninguém. Eu recuso a comparação. Você não fala o que sente, você fala o que Deus disse. O decreto anula a comparação. A segunda tática do inimigo é a erosão pela percepção. Ele pega o silêncio de Deus, o inverno da sua alma, e o traduz como rejeição. Ele sussurra: se Deus fosse usar você, ele estaria falando. Esse silêncio é a prova de que ele te esqueceu. Ele te deu dons e depois te abandonou no campo. Ele quer que você interprete a ausência de sentimento como ausência de presença, para que você mesmo se retire da batalha, convencido de que foi dispensado. Sua arma contra isso é a memória do altar. Você vai fechar os olhos e voltar para aquele momento, aquele único momento da sua vida em que a presença de Deus foi tão real, tão inegável, que nenhuma dúvida posterior conseguiu apagar. Aquele dia, aquela noite. Segure-se nessa memória. Ela é o seu altar particular. Quando o sentimento for embora, a memória do altar permanece como sua âncora. Deus não se tornou menos real, porque você se tornou menos sensível. A terceira tática é a mais cruel. É a erosão pela persistência, ou a mentira das 24 horas. O inimigo espera até você estar a um passo da virada, a um dia da porta se abrir. E é nesse momento, quando você está mais cansado, que ele lança o ataque mais pesado. Ele te acusa pelo tempo que já passou, dizendo: se fosse para dar certo, já teria dado, para que você desista no último minuto, exausto, sem saber que a vitória estava do outro lado da próxima decisão de não parar. Sua arma final é a resistência do último segundo as. É a decisão de Gideão de continuar com 300 homens. É a teimosia santa de ficar de pé quando tudo dentro de você grita para sentar. Quando a vontade de desistir for mais forte do que nunca, você vai reconhecê-la não como sua, mas como a última flecha do adversário. E sua única tarefa é não cair. Apenas permanecer de pé por mais um dia. A vitória não está em avançar, está em não recuar. Se inscreve no canal agora, não como gentileza, como posicionamento. O que vai vir nas próximas semanas continua o que começou aqui hoje. Quem se inscreve fica no caminho. Quem não se inscreve tem que torcer para reencontrar. E reencontro, como você já aprendeu, custa caro. Agora que você sabe com o que está lidando e com o que pode lutar, há uma oração que precisa ser feita, não por mim, por você, e eu vou conduzi-la. Uma oração que sela esses nomes e essas armas na sua identidade. Fique, porque o que vem agora é o selamento final. Feche os olhos agora, onde quer que você esteja. Coloque as 2 mãos sobre o seu peito, uma sobre a outra. Respire fundo, mais fundo do que você respirou o dia inteiro. Sinta o ar encher os pulmões, segure por um instante e solte devagar, liberando a tensão dos ombros. Vamos orar. Senhor, eu me apresento diante de Ti agora, não como o homem que eu gostaria de ser, mas como o homem que eu sou. E eu estou cansado. Estou cansado no corpo, com esse peso nos ombros que não vai embora, com as noites em que a minha alma não encontra descanso.
Estou cansado na minha mente, paralisado diante de decisões, repetindo os mesmos erros, adiando as mesmas conversas. E, meu Deus, eu estou cansado na minha casa. Cansado do silêncio pesado que eu mesmo crio, cansado de ver a distância crescer nos olhos daqueles que eu mais amo, por não saber como ser o homem que eles precisam. Mas hoje eu declaro, eu permaneço. Eu recebo a palavra Bina, não como uma ideia, mas como uma semente no solo do meu espírito. Eu recebo os nomes que foram declarados. Eu aceito o ofício de guardião da promessa, mesmo quando não vejo o broto. Eu aceito o ofício de portador de decreto, mesmo quando a minha voz treme. Eu aceito o ofício de enviado antes do tempo, mesmo quando me sinto o último a chegar. Eu me recuso a sair daqui o mesmo homem que entrou, e agora, em silêncio, eu me abro para ouvir a tua voz. Não a voz do mundo, não a voz da minha própria ansiedade. A tua voz. Fale, Senhor, porque o teu servo ouve. Filho, eu te vi. Eu te vi nas noites em que você olhava para o teto e o aperto no peito chegava antes do primeiro pensamento. Eu vi a sua alma fazendo plantão, tentando proteger o que você achava que estava desprotegido, e eu estava lá, em cada vigília não solicitada, guardando o guarda, esperando você finalmente entender que a noite foi feita para o seu descanso, não para a sua vigilância. O seu sono inquieto não era sinal do meu abandono. Era o meu convite para que você aprendesse a confiar na minha guarda. Eu te vi nas decisões que você tomou no desespero, porque a clareza não chegou a tempo. E no dia seguinte você acordou com o peso do erro que diagnosticou, mas não soube evitar. Eu vi você tentando usar a força onde eu te dei uma chave, tentando usar a marreta onde eu te dei um bisturi. Essa paralisia que te atormentou não era prova da sua incapacidade. Era o treinamento forçado para te ensinar a fome pelo meu critério, para que você parasse de se mover pela pressão do mundo e aprendesse a esperar pela minha direção. Eu te vi chegando em casa, carregando o peso de batalhas que ninguém viu, e descarregando esse peso no silêncio, na aspereza, na distância. E eu vi a sua família aprender a não perguntar. Eu vi a dor disso em você. Aquela distância que você sentia não era o começo do fim. Era o espaço que eu estava abrindo, o vácuo sagrado que eu estava criando, para que a minha sabedoria, e não mais a sua ansiedade, pudesse finalmente preencher o ambiente através de você. Você não estava sendo testado para ver se quebrava. Você estava sendo esvaziado para poder ser preenchido. Você não estava sendo esquecido, estava sendo preparado. A semente que você achava que estava morta no inverno não estava morta. Ela estava criando raízes tão profundas que nenhuma tempestade de superfície poderá arrancá-la. E hoje ela rompeu. Você está comprometido. Você está comissionado. Você está enviado. Você está comprometido. Você está comissionado. Você está enviado. Você está comprometido. Você está comissionado. Você está enviado. Não diga amém ainda. Fique nisto. Sinta o peso da comissão. Sinta a autoridade do envio. Sinta o selo do compromisso. Este é o seu novo nome. Esta é a sua nova realidade. Agora você pode dizer amém. E se você disse amém em voz alta agora, escreve aqui embaixo também. Amém recebido. Não como formalidade, como registro de que o que foi selado foi recebido. Quem registra, sela em duplicidade. Quem só ouve, sela uma vez. O que foi selado aqui agora vai ser testado na primeira segunda-feira de manhã, quando o despertador tocar, quando a rotina voltar, quando a voz do ciclo antigo tentar reler o que aconteceu hoje como emoção passageira de um domingo à noite. O inimigo não aceita sem luta o que acabou de ser decretado sobre você. E quem foi comissionado sem instrumento, caminha em campo aberto, sem o que Salomão deixou registrado exatamente para este momento. A exceção foi aberta no céu. Agora, ela precisa sobreviver ao dia comum. O código da sabedoria de Salomão está no primeiro comentário fixado, logo aqui abaixo, não como um substituto do que você recebeu nesta mensagem, como a companhia para defender o que foi selado, porque um decreto sem um instrumento que o sustenta apodrece na primeira segunda-feira de manhã, e o adversário conta com a segunda-feira, menos que um cafezinho da tarde, menos que um lanche do sábado, com garantia de 7 dias e os 2 instrumentos de bônus que ficam com você mesmo se não servir,
O risco é nosso. A decisão de estender a mão é sua. Clica agora, enquanto o decreto ainda está vivo no teu peito. Não amanhã. Não depois do banho. Não depois de falar com alguém. Porque quem deixa para depois, deixa para nunca. E o adversário conta com o depois. Ele já contou com o depois em cada outra mensagem que você recebeu e adiou. Ele conta com o depois agora também. Essa não vai ser mais uma. Talvez agora apareça o pensamento de que você vai ver com calma depois. Esse pensamento não é seu. É o mesmo pensamento que apareceu quando outras palavras de vida chegaram até você e foram adiadas. Você sabe disso porque está acontecendo de novo, exatamente como aconteceu antes. A diferença desta vez é que agora você sabe o nome do pensamento. E saber o nome é poder não obedecer. E agora a última palavra. Há alguém no seu círculo carregando exatamente o peso que você carregou até hoje. E enquanto eu falava, um nome veio à sua mente. Talvez você já esteja tentando ignorar. Talvez tenha vindo 2 vezes. Esse nome não veio por acaso. Veio porque o vídeo precisa chegar até essa pessoa e o caminho é você. Manda agora, pelo status do WhatsApp para todo mundo da sua agenda ver, pelo grupo da família ou direto para essa pessoa. Antes de continuar a sua noite. Não é compartilhar vídeo, é interceder. Agora feche os olhos, respire 3 vezes e permaneça em silêncio até o vídeo terminar. O que foi feito aqui precisa pousar. Não role, não saia, fique.